Você sabia que um crime político no Brasil já foi capaz de mudar os rumos da nossa história e até hoje levanta debates sobre poder, corrupção e silêncio? Enquanto líderes mundiais como Lula e Trump sobem à tribuna da ONU para defender suas visões, nós precisamos lembrar de um episódio brutal em que a verdade foi sufocada e a mentira tentou virar oficial. Um crime que não apenas calou uma voz, mas acendeu uma chama que o regime militar não conseguiu apagar. Mas afinal, o que realmente aconteceu dentro daquela sala escura de onde um jornalista nunca mais saiu vivo? Estamos falando do Vladimir Herzog, jornalista, professor, cineasta. Um homem que acreditava que a informação era a arma mais poderosa contra a opressão. Em 25 de outubro de 1975, Herzog se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE, em São Paulo. Ele havia sido intimado a prestar depoimento. Não estava escondido, não resistiu. Ele acreditava que não tinha nada a temer. Horas depois, o país recebeu a notícia. Herzog estava morto. A versão oficial, suicídio por enforcamento. Mas as fotos divulgadas mostravam uma cena que não convencia. O corpo amarrado de forma tosca, os pés tocando o chão, marcas de tortura espalhadas. Era impossível aceitar aquela narrativa. O caso explodiu na imprensa internacional e se tornou impossível de ser abafado. Religiosos, jornalistas, estudantes e até parte da elite política começaram a questionar. Se mataram Herzog, quem será o próximo? A missa ecumênica, realizada na Catedral da Sé, reuniu milhares de pessoas e foi um dos primeiros atos públicos de resistência contra a ditadura. A morte de Herzog não foi apenas o assassinato de um homem, foi o estopim que revelou ao mundo as sombras mais escuras de um regime que insistia em esconder seus crimes atrás da palavra segurança. Enquanto líderes mundiais como Lula e Trump sobem à tribuna da ONU para defender suas visões, nós precisamos lembrar de um episódio brutal em que a verdade foi sufocada e a mentira tentou virar oficial. Um crime que não apenas calou uma voz, mas acendeu uma chama que o regime militar não conseguiu apagar. Mas afinal, o que realmente aconteceu dentro daquela sala escura de onde um jornalista nunca mais saiu vivo? Estamos falando do Vladimir Herzog, jornalista, professor, cineasta. Um homem que acreditava que a informação era a arma mais poderosa contra a opressão. Em 25 de outubro de 1975, Herzog se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE, em São Paulo. Ele havia sido intimado a prestar depoimento. Não estava escondido, não resistiu. Ele acreditava que não tinha nada a temer. Horas depois, o país recebeu a notícia. Herzog estava morto. A versão oficial? Suicídio por enforcamento. Mas as fotos divulgadas mostravam uma cena que não convencia. O corpo amarrado de forma tosca, os pés tocando o chão, marcas de tortura espalhadas. Era impossível aceitar aquela narrativa. O caso explodiu na imprensa internacional e se tornou impossível de ser abafado. Religiosos, jornalistas, estudantes e até parte da elite política começaram a questionar. Se mataram Herzog, quem será o próximo? A missa ecumênica realizada na Catedral da Sé reuniu milhares de pessoas e foi um dos primeiros atos públicos de resistência contra a ditadura. A morte de Herzog não foi apenas o assassinato de um homem. Foi o estopim que revelou ao mundo as sombras mais escuras de um regime que insistia em esconder seus crimes atrás da palavra segurança. Quase 50 anos depois, ainda assistimos líderes mundiais se enfrentando em discursos carregados de ideologia, como vimos recentemente com Trump e Lula na ONU. De um lado, promessas de soberania, de liberdade. Do outro, alerta sobre desigualdade, democracia e o futuro do planeta. É claro, hoje as disputas acontecem no campo das palavras e da diplomacia, mas a lembrança do crime contra Herzog nos mostra até onde o poder pode ir quando a verdade ameaça os poderosos. E se você quer continuar acompanhando histórias reais, casos que a política preferia enterrar, aproveita agora e se inscreve no canal. Deixe o seu like porque isso ajuda a espalhar essas histórias para muito mais gente e mantém viva a memória de quem não pode mais falar. Em 1978, a justiça finalmente reconheceu que Vladimir Herzog não havia se suicidado, foi um assassinato. Mas até hoje, nenhum responsável foi condenado, nenhum nome oficialmente punido. E aqui está o detalhe mais perturbador.
Mesmo décadas depois, os arquivos do regime continuam incompletos. Muitos documentos desapareceram, muitos relatos foram silenciados. O que isso nos mostra? Que a luta pela verdade é mais longa do que a gente imagina. O caso Herzog não é apenas um capítulo sombrio, é um espelho do quanto o poder pode manipular vidas, narrativas e até a própria história de um país. Quando olhamos para o passado e vemos o destino de Vladimir Herzog, entendemos que a democracia que temos hoje custou caro. Caro demais. E a pergunta que fica é: quantas histórias ainda permanecem enterradas, esperando para serem reveladas? Porque se o silêncio matou Herzog em 1975, o nosso dever hoje é não deixar que esse silêncio vença novamente. Esse foi mais um episódio do nosso quadro True Crime Político. Obrigado por acompanhar até aqui. E não esquece, a verdade pode ser sufocada, mas nunca será enterrada para sempre.